oiços e maresias. E eu fui ao pico, piquei, ó sim piquei lá no Zimbabwe. E eu fui ao pico, piquei, ó sim piquei lá no Zimbabwe. Nunca mais eu vou ao pico, ó sim eu vivo sem o pico ser roubado. Mar, oiço, maroiço, do maroiço espreito o mundo. E o mar é que nos une e dá vida à comunidade do canal. Com Manuel Tomás, Manuel Serpa e Eugênio Leal. Partir na voz do vento, ouvir as asas do... Bom dia a todos os ouvintes, ou boa tarde, melhor dizendo, a todos os ouvintes da Rádio Pico. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aqueles que nos acompanham por outras plataformas digitais, em qualquer parte do mundo que se encontrem. Espero que hoje haja muita gente, porque hoje vamos ter um programa verdadeiramente especial. Hoje a comunidade do canal está aqui expressa de uma forma tão veemente que até se alarga a São Jorge. Hoje temos aqui o triângulo completo. São nossos convidados, a Fernanda Costa Rosa, engenheira zootécnica e responsável pela produção da Cooperativa de Laticínios do Faial. Temos a fadista, a voz do Faial, Raquel Vieira, e temos também o Alcindo Betancourt de São Jorge e o Isaac Silveira do Faial. Portanto, aqui os três colaboradores do programa, Eugênio Leal, Manuel Serpa e eu, vamos dar continuidade. Somos apoiados por uma grande equipa técnica, o Paulo Renato como realizador, o Bruno Melo na multimédia, o Fernando Teixeira e o João Fontes, operadores de câmara, João Silveira no som. Estão reunidas as condições para um grande programa. E pode parecer estranha esta ligação entre os nossos convidados e o assunto que nos traz, mas não é. E eu explico. Eu costumo ir de vez em quando, com alguma regularidade, ao Faial, almoçar com o meu amigo Eugênio Leal e na companhia de outro amigo, o Armando Castro. E num desses almoços, o Eugênio Leal apresentou-me um queijo que eu nunca tinha comido. O queijo chama-se Capelinhos. E para mim eu fiquei logo fã do queijo Capelinhos. Porque ele trouxe-me à memória coisas engraçadas. Para já o próprio nome Capelinhos, e toda esta geração que aqui se encontra, menos a Fernanda, toda ela viveu, de algum modo, uma ligação ao vulcão dos Capelinhos, mas também porque nessa época dos Capelinhos, do vulcão dos Capelinhos, a Caritas americana resolveu dar-nos uma ajuda. E então ajudava as escolas do Pico e do Faial com um queijo amarelo que vinha numa lata branca, lata de alumínio, cor de alumínio, que eram para mim uma coisa fabulosa. E este queijo Capelinhos tem um final que me fez lembrar um pouco esse queijo cheddar. Para mim continua a ser, quando vou à América trago sempre um bocado grande de queijo, ficam todos admirados, porque eles na América não ligam nenhuma a esse queijo, mas para mim é uma saudade que eu tenho, é uma memória gustativa, o gosto também tem memória, de maneira que eu fiquei, nós comíamos esse queijo, davam-nos um quarto de um pão e uma coisa que eu na altura não percebi, continuo sem perceber, leite em pó. Nós levávamos uma garrafa de 1 litro de água todos os dias para a escola, despejávamos num grande tacho, a esposa do professor fervia a água, juntava o pó e nós ao meio-dia... Tu ainda apanhaste isto, Serpa? Já não apanhaste este queijo da América? Ora bem, tudo isto junto faz com que comecemos este programa logo com as memórias do canal. E a melhor maneira de começar o programa com memórias do canal é ouvir um poeta do canal, desta comunidade do canal, um poeta Vítor Ruidores, através da belíssima voz da Raquel Vieira, acompanhada à guitarra portuguesa pelo Alcindo Betancourt e à viola pelo Isaac Silveira. E vamos ouvir o fado Faial,
letra, como já disse, Vítor Ruidores, e música de Carlos Alberto Muniz. Vamos ouvir o fado Faial. Fajando entardecer, a horta veste cambraia no largo do meu lazer. Almo xerife de beijos, a feteira é meu salão. São flamengos meus desejos na caldeira da paixão. Vista alegre de moinhos, meu amor de Porto Pim. Ai, vulcão dos capelinhos que trago dentro de mim. Pedro Miguel, meu amor, tens cedros da Ribeirinha. Vou procurar uma flor numa pedra da Lajinha. És o meu norte pequeno, sou tua praia do norte. Meu capelo tão ameno, castelo branco da sorte. Vista alegre de moinhos, meu amor de Porto Pim. Ai, vulcão dos capelinhos que trago dentro de mim. Vista alegre de moinhos, meu amor de Porto Pim. Ai, vulcão dos capelinhos que trago dentro de mim. Do meu poeta preferido de músicas de fados e de outras canções, como é o Vítor Ruidores. Muito bem, e passo a palavra ao Serpa. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e nos veem por esse mundo fora. Parece que o fado nasceu nas vielas esconsas de uma Lisboa antiga. Naturalmente que é do povo, mas fez estremecer cortes e palácios, por alguma razão. É que o fado vinha da alma. E como vinha da alma daqueles que viviam em vielas e daqueles que, não vivendo em vielas, viviam em palácios, mas eram pessoas. Por isso é que o fado é de todos. O fado é único, o fado é singular, o fado muda as fisionomias, faz saltitar o coração, o fado é especial. Estão aqui representantes do fado. Eu gostaria de salientar a presença do Alcindo, porque é de São Jorge, e é dos nortes, do Norte Grande, um lugar pequeno. Os lugares pequenos e a solidão
ajudaram a criar grandes coisas. E os nortes foram e são fundamentais na música de São Jorge. Mas nós queremos triangular neste programa. Nós queremos triangular e talvez a presença do Alcindo seja o primeiro passo para essa triangulação. Porque ele há de voltar aqui, mas não sozinho. Há de voltar aqui com a gente de São Jorge, porque o triângulo, para nós, é uma peça fundamental do desenvolvimento desta região. A Raquel é património, não há outra palavra. A Raquel é património. A gente diz a palavra património, não é dela, nem é da Ilha do Faial, é património, portanto, é de todos. O Isaac eu conheço de grandes jornadas de fado, temos uma ligação muito estreita, ele é o resiliente, ou resistente do fado. Eu às vezes, já lhe perguntei uma vez, já foi há muitos anos, Isaac, foste escoteiro? Porque ele me prepara, está sempre pronto. Portanto, há de haver ecos do fado por muito lado, mas há um nele que é fundamental, é o que sai do coração e da alma. Esse eco é que é para resguardar, porque é uma questão de segurança. Mas eu fazia só, muito brevemente, a Raquel, que eu sei que a Raquel atua, portanto, a tua vivência atual do fado continua. O que é que fazes com o fado? Eu canto fado às sextas-feiras no Genuíno, todas as sextas-feiras. Acompanhada por estes dois senhores. Pelo Alcindo Betancourt e o Isaac. E tem resultado bem? Dias melhores, dias piores, mas em termos de público, sim. E o Isaac, e o teu grupo, como é que está neste momento? Boa tarde, antes de mais nada, a todo o auditório e a todo o painel. Em relação ao grupo, e respondendo propriamente à tua questão, o grupo, neste momento, existe em termos formais. E eu digo isto por uma razão, é que tivemos o cuidado de perceber que a lei da vida não se compadece. Alguns daqueles Mas perderam grandes figuras. Exatamente. De qualquer forma, o grupo, neste momento, formalmente existe, está registado, tem escritura pública e mantém-se. Quando nós precisamos de fazer uma noite de fados com maior envergadura, pedimos a pessoas que venham até nós. Posso dar alguns exemplos. O Marco Quaresma, que é um freelense e que é um grande executante de guitarra, o Tiago Lima da Terceira, o Alcindo está sempre disponível também, e vamos jogando, porque em bom rigor, resto eu, como disseste há pouco, e bem, sou o resistente. De qualquer forma, enquanto respirar, vou continuar a manter este grupo vivo, e espero por melhores dias, naturalmente. Alcindo, em São Jorge há fado? Toca-se e canta-se fado? De vez em quando. Sim. Agora está tudo parado, mas de vez em quando tocava-se fado. Sim, e há aí bons executantes, vozes boas para sim, fado? havia lá a Linda Monteiro e a outra rapariga também cantava, Marlene Correia. E fazes esta viagem à horta às sextas-feiras com um prazer, com paixão? Sim, tem que ser. Senão não. Se não fosse assim, não. Está muito bem. Olha, vocês continuam, nós vamos ouvir mais fado, mas vocês continuem com esta exuberância do fado que transborda, que é muito importante para vocês e muito importante para nós todos. Obrigado por vocês serem do fado. Obrigado por terem convidado. Obrigado mais uma vez. Ainda vamos ter mais fado e mais conversa durante este programa. Vamos agora para os capelinhos. E o que é que faz dos capelinhos? Antes disso, a Fernanda nasceu no Pico. Eu não a conhecia, não a conheço. É minha prima. É com muito gosto, muito prazer que eu a tenho aqui connosco. A Fernanda nasceu no Pico, mas desde muito novinha que ia para o Faial. Até antes de entrar para a escola ia ter com a irmã mais velha que estava no Faial e depois ficava por lá uns tempos. Depois resolveu ir estudar para o Faial, terminar o ensino secundário no Faial, por falta na altura do ensino secundário no Pico, e gostou tanto do Faial que foi tirar um curso superior de engenharia zootécnica, mas regressou outra vez ao Faial e apaixonou-se não só pelo Faial, como por alguém do Faial, um tal de Rosa do Faial, que por acaso também é descendente do Pico.
estas coisas, Faial e Pico. Não é por acaso que a monarquia em 1705 ou 6 resolveu decretar que Faial e Pico apenas contavam como uma ilha só. Eu, com 10 anos, entrava na alfândega em São Miguel para revistarem as minhas malas. Portanto, Pico e Faial nunca houve alfândega a nos atrapalhar aqui nas viagens. E a Fernanda ficou mesmo pelo Faial e agora é responsável pela produção da cooperativa agrícola de laticínios do Faial. O nome está correto, penso eu, a CALF, e que tem produtos de excelência. Fala-me desses produtos, mas explica-me porque é que eu gosto tanto dos capelinhos, do queijo capelinhas. Olá, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Espero conseguir corresponder a este desafio que me foi proposto. Vais, com certeza. Eu antes, tal e qual como o Manuel Tomás começou a dizer, eu não me lembro quando é que fiz a primeira viagem ao Faial, mas lembro-me de ir ao Faial. E lembro-me desta parte de ir passar uns dias com a minha irmã. Nessa altura nós nascíamos no Pico. Eu nasci em casa. Nascíamos quase no canal. E depois disso começaram todos a nascer no canal. Portanto, esta ligação é umbilical. Então a minha ainda vem um bocadinho mais de trás, porque a minha avó materna é faialense. Minha mãe tem primos em Castelo Branco, que acho que já não tem nenhum vivo, não é? Já são descendentes. Mas então, quando eu ia para o Faial, ao contrário do Manuel Tomás, que tem aqui uma memória do Capelinhos, eu tinha uma memória do queijo bola. A senhora onde a minha irmã estava a ficar durante o dia era contínua de uma escola. E eu ia para essa escola. Eu não estava ainda, não tinha idade de ir para a escola, mas ela acompanhava esta senhora e passava lá o dia com ela enquanto a minha irmã estava nas aulas. E lembro-me dela partir queijo-bola, aquele vermelho. Capa vermelha. Sim. Casca vermelha. Exatamente. Se havia no Pico, eu não conhecia. Não, penso que era só no Faial. Pronto. A ligação aos queijos também. Eu só tinha a ligação de queijos de casa. Minha mãe fazia queijo. Minha mãe sempre fez queijo. Meu pai tinha vacas. E nós tínhamos o queijo em casa e comíamos. A ligação ao Faial veio dessa altura e depois no ensino secundário também. Na altura eu podia estudar no Pico se tivesse ido para São Roque. O 10º, 11º, 12º já havia em São Roque. Mas também tinha outra irmã que na altura estava a trabalhar no Faial e foi... Puxou para o Faial. Exatamente. Foi o lógico. E também, nessa altura, penso que era áreas, nós definíamos, era as áreas, a área A, B ou C, e na minha área havia a agropecuária. E eu tinha esta ligação à terra, tinha a ligação às vacas, e era a minha área de interesse, que foi aquilo que eu segui posteriormente. E então tudo me levou ao Faial, e quando regressei já fui enganada, e fui para... Entre aspas. E já não regressei ao Pico, mas sim ao Faial. Já estavas casada, não? Não. Eu, quando acabei o curso, depois casei e já não regressei ao Pico ali uns meses, não é? Mas depois já regressei mesmo, foi para o Faial. E começaste logo na cooperativa? Não. Eu trabalhei 7 anos na Associação de Agricultores da Ilha de Faial. Depois surgiu a oportunidade de ir para a cooperativa e aceitei o desafio. Acompanhei todo o processo de construção da fábrica nova. E estou lá desde que aquela fábrica foi inaugurada, a nova. Ainda acompanhei todo o processo na fábrica velha, sei como é que se trabalhava, coisas que se faziam nessa altura, há 17, 18 anos atrás, que hoje em dia já não seria permitido e que a fábrica já não obedecia às condições de higiene e segurança que hoje em dia são exigidas. E o capelinho já vem da fábrica velha, pronto, já é anterior a mim. Então o capelinho já é um queijo com muitos anos de vida. Sim. Como é que eu não descobri? Foi preciso o Eugênio me apresentar. Pois, foi falta de ir mais ao canal. Claro. Não trouxe ao canal. Os meus queijos preferidos eram o queijo São Jorge, não é por estar aqui o Alcindo, é porque continuo a gostar muito do queijo São Jorge. Então um que curado 24 meses é uma coisa deliciosa. É um queijo com sabor a queijo? Queijo com sabor a queijo. E era o queijo pasta mole do Pico.
Sim. E depois apresentaram-me este queijo do Capelinhos. Sim, mas o capelinho já vem da fábrica velha. Não fazia ideia. Com aquele mesmo rótulo? Não, o rótulo, o rótulo vai mudando ao longo dos tempos. Vai evoluindo, claro. Exatamente, vamos modernizando. Queijo meu, criado por mim, já é muito posterior a esse. É o queijo moledo, que é semelhante ao pasta... Vale a pena comer. Pronto. Semelhante ao pasta mole que existe aqui, que existe o queijo de São João. Na fábrica é tudo mecanizado, é tudo automatizado. E as receitas são todas pré-feitas, é só tocar em botões e tudo evolui. Também se não se tocar no botão certo, pode dar para o torto, não é? Mas este queijo... o leite ainda é tirado para as pessoas. Ainda é. Quer dizer, as pessoas também têm que ir lá meter, as pessoas ainda têm que ir lá meter a maquinazinha, não é? Mas pronto, mas sim. Mas isto para dizer do queijo moído, que o fabrico é completamente diferente. Não tem nada a ver com esta industrialização que existe, mesmo no Capelinhos também. É tudo feito à mão. Claro que existe uma cuba, claro que existem liras, mas é um produto em que nós podemos ainda tocar na massa, coisa que já não acontece num queijilho azul ou num queijo Capelinhos, que o leite entra e vai fluindo através dos canos e dos tubos e dentro das cubas e só sai na salmoura no dia a seguir. São processos. Uma coisa que eu aprecio diferentes. muito no Capelinhos, desculpa estar sempre a falar dele, é a continuidade do sabor. Eu compro queijo Capelinhos com muita regularidade e, salvo erro, nunca me saiu um lote ou um queijo ou meio queijo que tivesse um sabor diferenciado, tivesse qualquer diferenciação no sabor, para mim, em relação aos outros. Tentamos que a produção seja o mais uniforme possível. No entanto, a qualidade vem toda do leite. Mas esta qualidade é variável ao longo do ano, por isso pode acontecer nós termos alguns lotes em diferentes alturas do ano que vão diferindo. Consoante aquilo que as vacas comem. E também, exatamente, a alimentação tem muita influência. Eu lembro-me bem nos dias em que a vaca do meu pai comia alho, salvo erro, sim, o alho silvestre, a gente não podia ver o leite. Era um horror. Sim. E também acontecia com a vaca do teu pai, de certeza, não era? Com certeza. Havia também lá para as lajes do Pico, era erva azeda. Não sei, também o leite ficava muito, também um bocado azedo, não sei que época do ano, agressivo. Era uma época do ano, e nós vivíamos na mesma pé de uma pastagem, que havia, e quando se começava a ver as florzinhas amarelas, o leite agora não vai ficar tão bom. Então, é verdade, é assim. Mas podes continuar já agora. Eu apenas queria aqui, como foi dito, se me permite a Fernanda, uma mulher do Pico, repetindo o que aqui foi. Uma mulher do canal, muito bem, que o atravessou, provavelmente uma das últimas gerações a ir estudar para o Faial, que teve essa necessidade. Também o passei, também fui estudar com 10 anos, e espero que, tal como eu e muitas centenas de alunos, uns que foram estudar para o liceu, outros que foram para explicadores, como foi o Manuel Tomás, que vindo do seminário, exatamente, tia minha, mas havia, para além da minha tia, havia outros, o Manuel Tomás bateu o recorde que fez não sei quantos anos em 2 exames, nos exames que era obrigatório fazer. Não sou nenhum gênio, não fiz nada de extraordinário, porque já tinha estado 6 anos no seminário, portanto já tinham uma base para fazer os exames todos seguidos, porque não me deram equivalência, tive que começar do zero. E, portanto, como tal, como muitos outros, eu espero que se tenha integrado bem no Faial, pelo menos no meu tempo eu senti isso, e que não se tenha sentido discriminada, marginalizada, quer por colegas da turma, quer por alunos, quer por outras pessoas quaisquer, porquanto... Eu não senti isso. Eu também sempre fui muito tímida, muito introvertida, muito metida no meu cantinho. Por isso, talvez também... Acho que vi mais vezes este programa das maresias. Que é para ver se me liberto. Vai ajudar. E na altura também, esta minha irmã, a Guida, estava lá e eu tinha o apoio dela também. E não me lembro se foi algum colega mesmo comigo do Externato da Madalena, mas sei que
na minha turma fui bem recebida e depois lá ia para o meu cantinho para casa e não era de... Também tinha 14 anos e na altura 14 anos não andava a sair e chegava ao fim de semana, vamos para casa, vinha logo para o pico, não ficava no Faial. Mas não, eu não senti... mas sei de casos de pessoas que sentiram tal e qual como a doutora Eugénia está a dizer, sei que há pessoas que ficaram, não sei se traumatizadas, mas que ficaram assim um bocadinho... que não acharam que tinham sido bem recebidas e eram um bocadinho descriminalizadas por serem do Pico, eram alunos do Pico. Não senti isso, mas o depois também fez-me talvez com que eu ganhasse mais alguma resistência, mais alguma força, porque estava sozinha, estava fora de casa e tinha que me desenrascar. Sim, muito bem. E portanto que depois de tirar o seu curso, regressa ao Faial, e é, como aqui hoje foi dito, a diretora técnica de produção da maior indústria que nós temos, maior e única, que é a transformação de laticínios, a cooperativa agrícola de laticínios, a CALF, uma outra indústria ligada, portanto existe, mas de menor dimensão, também de transformação de leite, e que, enfim, depois de termos perdido a Cofaco, também, saída da Cofaco, e já antes, embora não transformasse, o produto não fosse, a matéria-prima não fosse produzida no Faial, que foi a moagem, também fez muita falta ao Faial, e à economia do Faial, não só para os empregos. Desculpa, quantos trabalhadores tem a cooperativa? Nós temos cerca de 70. Sim, mas nós temos secções comerciais e eu aqui estou a englobar os colaboradores todos, da secção comercial, das oficinas, das lojas de vendas, dos postos de recepção de leite. É um bom empregador, é isso que a gente estava a dizer. Sim. Tem uma dimensão para a ilha do Faial e depois, tirando significativa. Sim, e tirando todos os trabalhadores, nós temos todos os produtores de leite que são afectos à cooperativa. Era essa a questão que eu ia chegar. Portanto, apanhou a Fernanda, conheceu o fim das cotas e, portanto, e agora estamos desde 2015, salvo erro, 1 de janeiro de 2015, sem cotas. Foi na altura pronunciado e foi dito que seria muito prejudicial para os Açores, todos, e com certeza provavelmente também para o Faial, portanto para estas ilhas. Eu gostava de saber o que é que acha sobre a situação, e também do número de lavradores que deixam leite, a evolução que tem havido depois do final das cotas para hoje, qual foi a evolução também que se sentiu no Faial, na indústria, e as perspectivas que tem. O que nós ouvimos muitas vezes dizer é os fatores de produção aumentam, mas o leite não aumenta. Verdade. E a concorrência também de quem vende pela entrada dos queijos que vêm do estrangeiro, da União Europeia. Faça um pouco sobre quais são as perspectivas que tem, portanto, sobre isso, e ligando à cooperativa, logicamente. O Faial é uma ilha pequenina. Nós estamos limitados geograficamente e temos capacidade para produzir muito mais, mas não produzimos. Há muita dispersão nas explorações e as pessoas ainda não... Já algumas começam a produzir, juntar os seus terrenos para produzir mais, melhor, com menos custos, mas a maior parte deles ainda estão muito dispersos, o que torna os custos de produção caros. O que se notou após o fim das cotas foi que pequeninos desapareceram e os grandes tornaram-se mais grandes. Ou maiores, os de português, tornaram-se maiores. No entanto, nós reduzimos o número de produtores, estamos a reduzir com o tempo, mas os maiores estão-se a tornar maiores. O nosso leite não está a aumentar ao longo dos últimos anos, aumenta 1%, não é significativo. A qualidade aumentou muito. Ótimo. Aqui sim, porque nós temos uma tabela de classificação de leite. Não somos nós que fazemos a classificação de leite, mas sim o CERCLA. É uma entidade oficial que recolhe as amostras dos produtores e faz a classificação. Depois o leite é pago à produção pela cooperativa, de acordo com a qualidade do mesmo. E a tabela é penalizadora. Para quem não produz com qualidade, a tabela penaliza. Quando falas em qualidade... Quais são os parâmetros, se é possível dizer em poucas... Aqueles que todos os agricultores sabem são as células semáticas, que é a contagem
a contagem de células somáticas e a contagem de micro-organismos, que eu costumo dizer que é a bicheza que está lá aos saltos. Nós não queremos bicheza no leite, mas nós queremos alguns micro-organismos que são benéficos exatamente. Mas nós tínhamos leite muito mau, e fomos melhorando ao longo dos anos e estamos a melhorar. E isso faz com que nós tenhamos neste momento um dos melhores leites dos Açores. São Jorge está sempre à frente porque o queijo é produzido com leite cru e tem que ter essa qualidade, mas nós também temos um leite muito bom. Se te fizer uma pergunta provocatória, politicamente incorreta, o que é que tu me vais responder? Qual é o melhor queijo dos Açores? É o queijo de Faial. E aí já abrangi vários. Eu gosto muito do Capelinhos, mas também sou suspeita. E gosto do Ilha Azul para comer com pão. Eu gosto muito de queijo. Qual é o gosto? Eu queria pôr outra questão à Fernanda, um pouco mais difícil, mas é fundamental. É que os ciclos económicos são como as vagas de mar. Depois de uma vaga de mar, vem outra vaga de mar. A gente fala do pastel, das laranjas, da vitivinicultura, da avaliação do atum, da agropecuária como base fortíssima, mas depois vai aparecer outra vaga de mar. Ou seja, neste momento, a agricultura é fundamental para os Açores. Absolutamente fundamental, fulcral. É para manter, ou seja, a próxima vaga chama-se turismo. Acho que isso é evidente para toda a gente. Nós chegaremos só ao turismo ou temos que manter, é possível, é necessário manter este ciclo vital para os Açores? É necessário... Com todos os constrangimentos que têm aparecido e vão aparecer. Sim, mas é necessário e vital manter a agricultura, porque o turismo por si só vir aos Açores e ver uma paisagem que está agreste ou que está inculta vai deixar de vir cá. Agora, penso que já estamos a evoluir em relação à monocultura da vaca, que era isso que nós fazíamos e estávamos presos só à monocultura da vaca. Agora já não. Falaste um bocadinho aí, o emparcelamento no Faial não se fez muito? Não se fez muito. Ainda há muitas pessoas agarradas àquele cantinho, e que é um cantinho que já vinha de família. Mas tu consideras o emparcelamento fundamental? Sim, sim. Mas há algumas... Há muitas vacas a andar ainda na estrada para ir... Exatamente. Porque... Qual foi a ilha que evoluiu mais no emparcelamento? São Miguel e Terceira. Claro. São Jorge também. Sim. O Faial... Mas é uma cooperativa, o Faial. Portanto, o espírito cooperativo devia ser uma alavanca também nessa... Eu não sei se as pessoas... Se hoje em dia as pessoas têm mesmo este espírito cooperativo presente. Pois. Se não está só no nome. É preciso mais alguma coisa. O emparcelamento está regulamentado. Portanto... Está regulamentado, mas se eu tenho este cantinho de terra que é meu e que vinha do meu pai e do meu avô e que o tio está no Canadá ou está na América... É um obstáculo, não é? Pois, é difícil. Aproximadamente quantos cooperantes é que vocês têm que permanentemente produzam leite? Produtores de leite creio que temos 81 neste momento. Depois como temos a secção comercial, acabamos por ter muitos mais sócios da secção comercial. Os produtores vão lá buscar os fatores de produção, mas não só os produtores de leite, como os outros produtores de carne e de agricultura. Pelos dados estatísticos de 2019-20, o preço do leite, o preço médio do preço de leite pago em Portugal, se não foi do mais baixo, foi dos mais baixos dentro dos países da União Europeia. Isto é se a nível nacional é a nível regional, seguramente é mais ainda. Será mais ainda. Depois, como disse, há a concorrência dos produtores, seja do centro, seja do norte da Europa. Está agora em discussão, não é? Portanto, a alteração da política agrícola comum.
nós ouvimos muitas vezes dizer, injustamente, quero aqui dizer injustamente, que os lavradores estão muito beneficiados, porque se faz mau tempo, tem subsídio para o mau tempo. Se está seca, tem subsídio para a seca. Eu, pessoalmente, discordo dessa postura, desde o momento que os subsídios sejam atribuídos com regras e com rigor. Mas também sabemos, e é verdade, que, como disse, os fatores de pressão aumentam. Queixam-se os lavradores que não há a compensação, portanto, devida por parte do pagamento do leite, devido ao leite, e que nós também percebemos da indústria, que também muitas vezes não pode pagar mais, se quiser garantir que vai vender o produto, para poder pagar o leite aos produtores, tem que vender. Isto não cria aos lavradores uma ansiedade, umas expectativas... eu não quero dizer negras, mas umas expectativas frustrantes algumas vezes, ou baixas expectativas do perceber que isto já vem há alguns anos e que aquilo que se anuncia pela Europa ou das negociações é capaz de não melhorar. E não chega aqui ou chega aqui tarde e a más horas. Sim, isto é um ciclo vicioso. Para se produzir, para eles produzirem, para o produtor produzir com qualidade, vai ter alguns custos de produção. Depois vai ser valorizado porque vai receber um bocadinho melhor, mas o custo do leite base é baixo. Nós não conseguimos produzir ou pagar mais à produção porque depois o queijo não é valorizado lá fora e nós estamos nos Açores. Para colocar qualquer coisa no Faial custa dinheiro e custa muito dinheiro. Os custos de transportes são elevados. E se temos uma avaria, qualquer peça para um equipamento custa muito dinheiro. A fábrica tem 17 anos, não é velha, mas determinados equipamentos já começam a ficar obsoletos, já começam a necessitar de uma manutenção maior, já pedem outro tipo de peças e é um ciclo vicioso, é difícil de sair. Mas é uma coisa dramática, de facto, 26 cêntimos para um litro de leite. Tu multiplicas 50 litros de leite por 26 cêntimos e tu não compras um quilo da brótia. Daquela que está cara no hiper. Isto é dramático, quer dizer, é um bem essencial, é um bem fantástico. E que não é valorizado. É um bem que salvou famílias e famílias, quase uma vaca, e hoje não consegue valorizar este produto. Verdade. E isto, quando era pequena, o leite teria outro valor, tinha outro valor. Muito valor. E incentivava-se a produzir. E hoje em dia já existe excesso de leite. Por isso que ele também não é valorizado, porque há excesso. Isso leva-me a pensar, a puxar à conversa um outro assunto, que é do excesso de leite, do excesso de vacas, do excesso de bois, da luta dos ambientalistas, de alguns ambientalistas contra a vaca. Como é que é a relação da cooperativa de laticínios do Faial com o ambiente, com os ambientalistas? Há uma boa relação? A relação é estabelecida contigo enquanto produtora responsável pela produção ou é mais com a direção, nomeadamente com o Sr. Agostinho? Eu sou sempre o primeiro veículo. Quando temos alguma inspeção, quando temos alguma visita, eu sou sempre a primeira cara. Depois, sim, remitimos para a direção e aí a direção é que tem sempre a última palavra e aí o poder de decisão é todo da direção e do Sr. José Agostinho. Eu quando falo de ambiente, há dois aspectos. Digamos, a parte oficial, legal da própria Secretaria, que tem essa designação, Secretaria do Ambiente, e depois há os movimentos ambientalistas. Sentes a presença de movimentos ambientalistas próximos da fábrica ou nem por isso? É mais mesmo do lado oficial? Sim, é mais do lado oficial. Sim. Portanto, aqui no Faial e Pico não há assim... Creio que não, movimento... não sinto. Sim, não sentimos isso. Fernando, há uma empresa que vende os vossos produtos, não é? Sim. Isto está a correr bem, ou seja... Segundo o Presidente Agostinho, sim, na conversa que teve connosco, os produtos são todos vendidos. São todos vendidos. Eu noto isso também. Nós não temos estoques, a não ser o estoque normal da fábrica. Não temos excedente dentro da fábrica. Tudo o que nós produzimos é expedido. Mas, na tua opinião, foi a melhor solução?
Neste momento, sim. A Lata Açores existe há cerca de 16 ou 17 anos e quando eu entrei para a cooperativa nós fazíamos vendas diretas, nós carregávamos contentores no Faial. Convém dizer que a Lacto Açores é formada pela Uniqueijo, São Jorge, sim, Unileite de São Miguel e a Calfe do Faial. Sim. Mas então, quando eu entrei para a cooperativa, nós fazíamos venda direta dos nossos produtos. Carregávamos os contentores no Faial e eles eram abertos, não sei dizer se mesmo no Porto, em Lisboa, mas com certeza que devia haver um entreposto, mas não sei, não vou estar a dizer aquilo que não sei. Mas era vendido logo para clientes. O queijo chegava lá e era logo distribuído, não era armazenado, não ia para estoque. Não havia reclamações. Que as reclamações hoje em dia toda a gente reclama, mesmo que seja para dizer que sabe mal. Quando sabe bem não reclama. Não, quando sabe bem não reclamam. Hoje em dia isso já não seria permitido. A gente já não conseguia fazer isso. Não conseguíamos carregar contentores no Faial e chegar ao Porto de Lisboa e distribuí-los para a casa dos clientes. Já não funciona assim. Por isso tínhamos que estar organizados. E a solução encontrada na altura, que perdura até hoje, é a Lata Açores. É mais um veículo, é mais um elo nesta cadeia. Por isso, os custos, saída da fábrica, chegada a Lisboa, o armazenamento, temos mais um custo para meter este queijo depois à venda. Mas não estou a ver outra forma que nós teríamos de resolver o problema hoje em dia. Precisávamos sempre de alguém. Se é a melhor forma que eles estão a vender, eu estou na produção, eu sou suspeita. A distribuição, vou dizer que a produção é que não está a produzir bem. É mais uma faca de dois gumes. O Alcino, se tiver alguma questão a pôr, um homem de São Jorge e do queijo, pode fazê-lo. Mas a gente vai já dar trabalho ao Alcino. Mas já agora, Alcino, esta questão que se põe aqui, que estamos aqui a falar relativamente à cooperativa do Faial, portanto aos produtores e à parte industrial, São Jorge é o mesmo? Passa-se o mesmo? Ou, enfim, a parte da produção da Uniqueijo, não é? Da Uniqueijo, portanto também vende os seus produtos normalmente, vende a Lacto Açores. O preço do leite em São Jorge, que é pago ao produtor, satisfaz os lavradores? Acham também que foi uma boa solução essa? Sei que de vez em quando vocês têm problemas, sobretudo com o queijo, na entrada nos Estados Unidos, para a exportação para os Estados Unidos. Como é que... O que é que os lavradores por lá dizem? É baixo o preço. Está muito baixo. O preço agora está a dar muitos anos passados. Está sempre no mesmo preço. É sempre na mesma coisa. Não. E é muitas despesas dos animais. E as filhas são muito caras aqui. É por isso que a gente vai arranjar uma solução mais saborosa, que é ouvir outra vez a Raquel, o Alcindo e o Isaac. Vamos ouvir o segundo número, que é uma marcha tradicional, a letra num arranjo especial da Raquel Vieira e a música de Nuno Nazaré Fernandes. Vamos ouvir a Horta e o Mar. Isto faz... A horta também tem um namorado e também tem ciúmes como nós. A horta, quando sofre, canta o fado, com um soluço triste em sua voz. A horta é namorada dedicada, vaidosa, orgulhosa de assim ser. A horta fica às vezes amuada, se o seu amor não lhe oferecer. Chama-lhe aventureiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe aventureiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda corre para abraçar e assim namoram a horta e o mar. A horta tem arrufos e ataca, se o vê fazer
às estrelas. E então vai mirá-lo à espalamaca, que não vá o diabo tecê-las. A horta quando desce disparada, para ir falar com ele toda se enfeita, veste a saia bem rodada, para ouvir os piropos que ele deita. Chama-lhe aventureiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe aventureiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda corre para abraçar, e assim namoram a horta e o mar. Chama-lhe aventureiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe aventureiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda corre para abraçar, e assim namoram a horta e o mar. Muito bem, melhor não podia ser. Estamos na Semana do Mar, quer dizer, havemos de ir à Semana do Mar um dia destes. Este não foi da Semana do Mar, mas ficava muito bem na Semana do Mar. A Raquel, afinal, também, como arranjista de letra, também não fica nada mal. O que é que achas, Eugénio? Este não é o seu único arranjo que tenho. Ou tens alguns de letras tuas também, não tens? Se não tens, de fados, com arranjos de letras. Que foram feitas para mim. Que foram feitas para ti, portanto, especialmente. Não é? Sim. Agora arranjos de letras, talvez mais um só. Acho que só mais um. Mas está muito bem arranjado. Ficou muito bem arranjado. Na apresentação, não faltou dizer que a Raquel é dos Cedros. Pois sou. Onde está sediada a cooperativa agrícola de laticínios do Faial. E que foi sediada lá. Podes-nos explicar porquê, principalmente? Esse é um bocadinho da história da cooperativa. A cooperativa foi fundada em 1943 e, na altura, aquela zona dos Cedros era a zona de produção de leite por excelência. E que ainda continua a ser. É a zona onde nós temos mais produtores de leite, mais produtores até nem sei, mas mais quantidade de leite, sim. Sim. Na altura pensou-se, quando se começou a construir a nova unidade, que se calhar podíamos chegar mais perto da cidade, mais próximo do cais, porque depois é o elo de ligação de sair o produto, mas quiseram sempre manter as tradições e ficar naquela zona. A cooperativa já fez 75 anos em 2018. Nasceu em 1943. E tem uma manteiga, como é que se diz, certificada, não sei se é o termo ainda não é. Tá. Não, mas tem uma manteiga desde 1945. Sim. E o Agostinho fartou-se de falar dela. Pois, a manteiga começou, os produtores iam à fábrica levar o leite, desnatava-se o leite, ficávamos com a nata e o produtor levava o leite de volta para casa. Nos primórdios da cooperativa só se fazia manteiga. O queijo foi posterior. Daí que ele incidiu um bocadinho sobre a manteiga. Manteiga que tu não gostas. Eu não percebo como é que tu não gostas de manteiga, mas gostas de queijo. Gosto muito de queijo. Como é que é essa...
Essa aparente contradição. Como é que eu fui parar aos laticínios paradoxo. e não gosto, não é? Não gosto de manteiga, não me lembro de gostar de manteiga, não me lembro de comer manteiga. Sempre Nem a manteiga que a tua mãe fazia, batia as natas e punha na porta do tanque para arrefecer, que não tínhamos frigoríficos. Não sei se virá daí, se calhar, daquele cheiro de guardar as natas para depois bater, aquele bater das natas. Eu não sei se virá mesmo daí, mas eu não gosto de manteiga, não consigo. Eu faço tudo o que tiver de fazer na manteigaria, mas não gosto. Não gosto do cheiro, não gosto de lá estar, mas faço. Não viro as costas. Eu vou ter que confessar aqui um pecado meu, que é, eu chegava à casa depois, sobretudo quando saí do seminário e eu fui para a universidade e passava o tempo na Madalena, depois chegava à casa às 7 cidades, já à meia-noite, 1h da manhã, e tinha em cima da mesa pão de milho ainda morno e um tacho com natas, o de leite e com as natas por cima, e doce de marmelo, que já não se faz doce de marmelo no Pico, e doce de marmelo. E eu enchia um bocado de pão com as natas, punha o doce em cima e aquilo era uma delícia. Como é que tu não gostas? Como é que não gostas de natas? Mas a Raquel também não gosta, que eu estou a ver ali umas caretas da Raquel, também não gosta disso, não é, Elceta? Eu gosto de manteiga, mas não gosto de natas, aquelas natas de antigamente. O meu pai comia, a gente todos, aliás, era típico daquela altura, toda a gente comia sopas de leite, não era? Claro. E era fervido para tirar os micróbios. Depois ficava aquela, a gente chamava laço, mas ficava aquelas natas por cima. Sim. E Amarelas. E meu pai tirava Maravilha. aquilo com a colher e aquilo ia... Ai! Eu não conseguia. Eu não gostei de leite. Eu não gosto de leite. Eu ao contrário da Fernanda, eu não gosto de leite. Eu gosto de manteiga, gosto de queijo, mas leite não é para mim. Talvez por causa das natas e o cheiro do leite fervido, mesmo aquele que estavas a falar há bocado. Leite em pó. O leite em pó, na escola. Ai, Jesus, nem sequer me fales nisso. Portanto, a Raquel fez a escola primária nos Cedros. Sim. E foi para a América com que idade? Fui para a América com 17. 17. Ia fazer 18. E a família toda? Sim. Não, eu ainda fui primeiro, fui um ano antes. Não, fomos no mesmo ano, eu fui em maio e o resto da família foram todos em Já agora a família tinha quantos elementos? 16. 16? Não, a família toda éramos 18. Éramos 18. 8 rapazes, 8 raparigas, 8 morenos, 8 brancos, 8 loiros. Tudo bem equilibrado. Sim, 8 olhos azuis, 8 olhos escuros. Os pais tinham ciência na fabricação. Sim. Muito bem. Era tudo ali a rigor. E curiosamente já morreu um rapaz e uma rapariga. Estamos sempre aos pares. Isso vai tudo aos pares, muito bem. Estamos sempre aos pares. E essa imigração foi na sequência do vulcão dos Capelinhos. Sim. Pois. Como toda a gente daqui, de Pico e Faial. Eu acho que o resto dos Açores também aproveitou. Também, isso foi aberto para toda a região, não é? Para todo o arquipélago. Também, e até pessoas do continente. Sim. E até pessoas do continente aproveitaram a boleia. Dessa boleia, não é? Foi. Bom, estamos a chegar ao final do nosso programa. Ainda vamos apresentar um vídeo, mas antes disso eu gostava que os meus colegas de painel, se quiserem fazer mais alguma pergunta, mesmo final, para terminar. Questão final, apesar de o Capelinhos é que ter sido aqui o queijo apresentado, parece que a Fernanda foi o que provocou tudo isto. Produzem mais outros 2 queijos, um que já se percebeu que é o queijo dos olhos da sua diretora técnica de produção, que é o Moedo, e o Ilha Azul, que é um queijo que eu também gosto muito. Tal como aliás, é um queijo premiado, não é? Exatamente. Queijo premiado. Em termos de produção, venda, logicamente, não poderás não estar tanto dentro do assunto, mas a verdade é que o que é produzido é vendido. Em termos de produção, pode elencar mais ou menos, enfim, qual é, em termos percentuais, as vendas dos queijos, resultados da produção? Sim. O queijo prato Ilha Azul não é o mais vendido, mas é o que nós produzimos com mais... O queijo Capelinhos é o que tem maior valor acrescentado. No entanto, é um valor
a produção é um valor residual, fazemos pouquinho. O queijo Capelinhos é para o mercado local e para o Canadá e América ele não chega ao continente português. Já tentámos várias vezes, mas ou o marketing não foi bem feito, Os ou não foi... continentais não sabem o que estão a perder. Pois, não tem chegado. Ainda pensámos nas lojas gourmet, podia ser um produto com valor para estas lojas, mas mesmo assim ainda não está lá. O Ilha Azul sim, o prato Ilha Azul, e o bola, um valor residual também, estamos a fazer pouquinho bola neste momento. O Moledo é local, o Moledo nem sai do Faial, nem vem para o Pico, o Moledo só vem para o Pico na minha mochila. Não, desculpa. Nós trouxemos, a semana passada... Pronto, vem várias mochilas. Trouxemos vários mochilas. exemplares, e muito bom. E depois é barra que vai para a transformação, que vai para as grandes superfícies, que vai para a restauração. Neste momento estamos a produzir muito queijo fatiado. Nós temos uma fatiadora já há cerca de 6 anos e agora sim estamos a desviar produção de queijo barra, mas com outra receita, porque o queijo barra não tem o sabor nem o flavor que tem um queijo prato. Este queijo barra já tem, o fatiado já é um queijo com sabor a queijo. E estamos a produzir muito queijo fatiado. Mas é para os tocadores. Quer dizer, não é verdade, nós estamos a fazer nos Açores um trabalho fantástico na recuperação da viola da terra, toda a gente sabe disso, e isto tem produzido efeito, bastante efeito. Mas o fado tem um problema, a guitarra. O que é que nós fazemos para recuperar a guitarra? Porque antigamente havia muita gente que tinha guitarra e tocava o fadinho, eu lembro-me muito bem. Hoje, para encontrar um tudo de guitarra para comprar um fadista é um problema, numa ilha. E por isso, o que é que vocês acham que se devia fazer em relação à guitarra portuguesa? Ou escola, tem de se fazer qualquer coisa, porque senão não há fado sem guitarra. Por exemplo, a propósito dessa questão, que acho que é muito bem colocada, eu diria o seguinte: nas ilhas aqui mais próximas do Triângulo, o Grupo Ocidental, não há ninguém com a guitarra, pelo menos que eu conheça. Na Terceira e em São Miguel há muita gente jovem, pelo menos alguma. Vou citar alguns nomes. Na Terceira, Tiago Lima, que é um indivíduo já consagrado, e apesar de ser um jovem com 25 anos. Há um outro jovem que apareceu recentemente, chamado Ivandro Menezes, que vai na linha dele. Em São Miguel, tenho aqueles guitarristas antigos, o Alfredo da Câmara, o Muniz Correia, mas surgiu recentemente um jovem de São Jorge, mas que reside em São Miguel, que é o Luís Ramos, que também está a tocar muito bem. Pelo menos dá-nos a garantia de que vamos continuar a ter guitarristas. Perdão. Tínhamos um muito bom no Faial, que eu referi há bocadinho, que era o Marco Quaresma. Infelizmente, e agora aqui eu vou ser politicamente incorreto, a Ilha do Faial, ou as pessoas responsáveis pela Ilha do Faial, não perceberam que tinham ali um diamante. Mas o Marco Quaresma não está a residir no Faial. Não, o Marco Quaresma quis residir para o Faial, até chegamos a falar nisso. O único problema, a esposa tinha trabalho, que ela é psicóloga, ele queria arranjar um trabalho decente. Esteve a estagiar, a fazer um estagiar L no Teatro Faialense, imagine só, não aproveitaram. Se bem que na altura ele também não tocava ao nível que toca hoje. Neste momento vive em Passos de Ferreira, já comprou uma casa, vive lá e provavelmente não voltará mais aos Açores. Não, a porta fechou. Agora, em relação ao que me estás a dizer, para quem não saiba, atualmente existem cursos online. Um senhor brasileiro chamado Ricardo Araújo, que é um craque da guitarra portuguesa. Eu já tenho ouvido algumas aulas dele, que ele tem um canal, o canal GP. Vão à internet e vejam. E quem quiser aprender guitarra portuguesa poderá fazê-lo desta forma. Tem alguns custos, mas será sempre menor do que a pessoa se deslocar, porque não temos quem ensine aqui. Pelo menos a um nível, em São Jorge, acho que ainda há umas aulas de guitarra, mas não podemos ir todos os dias para São Jorge aprender guitarra, não é? Agora, é preciso, primeiro que tudo, que as pessoas gostem. Eu penso que a guitarra portuguesa, neste momento, há pessoas que começam a sentir, como é que vou explicar, aquele som, a vivê-lo, a experienciá-lo, porque realmente é um instrumento lindo. Agora, daí
a pessoa se inscrever ou num curso ou começar a praticar por si, que também se consegue. Aliás, eu aprendi a tocar viola e ninguém me ensinou. Comprei aqueles manuaizinhos, não é? Os chamados os métodos de viola, e pronto. Eu tenho um amigo meu que me dizia, e eu concordo, que para tocar qualquer instrumento é preciso 5% de talento e 95% de trabalho. Não há outra forma, não há outra forma. Agora, neste momento é o que temos e, infelizmente, não temos muita gente, ou aqueles que gostaríamos a tocar a guitarra portuguesa. É um problema. Aliás, nós ali no Genuíno, semanalmente, temos aqui a comparência do nosso amigo Alcindo. Fora disso não há assim muito mais. Temos uma pessoa ali no Faial, uma jovem, que é a Ruth Duarte, também dá uns toquezitos na guitarra, toca, gostava eu tocar já como ela, e não temos mais ninguém. É isto. E muito bem, chegamos. A Tânia Gonçalves também iniciou-se nesse curso, mas pronto, até tinha algum talento, penso eu, bastante até. Mas pronto, aquilo exige muitas horas e a vida não permite, muitas vezes, algumas pessoas. É o caso dela, não é? Que está sempre cheia de trabalho e pronto. Começámos a triangular, é muito importante. Começámos a triangular aqui. Muito bem. Isto é para continuar, só que não podemos continuar mais hoje, já ultrapassámos os tempos todos. Vou-me despedir dos presentes, agradecer mais uma vez a vossa presença, ao Alcindo, ao Isaac, à Raquel e à Fernanda. Os da casa não têm nada que agradecer. É um prazer estar aqui. Despedimos-nos dos ouvintes da Rádio Pico e deixamos os das outras plataformas que nos acompanham com um vídeo sobre a Cooperativa Agrícola de Laticínios do Faial. Boa tarde a todos, foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde.
Thank you.